Maravilha. Então, bora começar mais alguns exercícios, né? Temos mais alguns exercícios para a gente desenvolver e eu acho que seria muito legal desenvolvê-los desenvolver os 4 exercícios nos 3 laços que nós temos, né? Então, vamos lá. Ler um número qualquer e exibir o fatorial do número. Por exemplo, se o número digitado for 5, o 5 fatorial, na verdade, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, você faz a multiplicação de 1 até o próprio número, e isso daí gera o próprio fatorial em si. Então, só fazer essa multiplicação. E aí ele quer que leia um número qualquer e exiba o fatorial. Então, vamos montar essa estrutura daí. Vamos começar a nossa brincadeira. Um programa novo. Fatorial com while. Já que a gente vai pedir para o usuário, então import java.util.scanner. Criamos o nosso scanner leia igual um novo scanner que escaneia a entrada do sistema. Agora sim. Então, ler um número qualquer e exibir o fatorial do número. Então, a gente vai ler um número. Então, vamos ter aqui int número, vamos ler um número, e a gente vai calcular o fatorial desse número e exibir. Então, fatorial. Só que aí o que acontece? O fatorial, ele é um produto. Se ele for iniciado com 0, qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, não posso começar o fatorial com 0. Eu tenho que começar com algo que, qualquer coisa multiplicado por esse algo que eu estou iniciando, não altere o valor do que eu quero, para que ele sim tenha os valores necessários. O valor que na multiplicação não altera é 1. Então, o fatorial meu começa em 1. Solicitar para o usuário, então, a entrada de um valor. System.out.print entre com um número para calcular o fatorial. Número vai ser igual ao nosso objeto de leitura leia ponto um próximo valor inteiro, nextInt. Agora que a gente já fez a solicitação do número para o usuário, a gente entende que se eu estou calculando o fatorial de 5 e eu tenho que multiplicar de 1 até 5, eu vou criar um laço de 1 até 5. Então, é de 1 até o número. Então, vamos montar um laço. Primeiro, com while. Então, vamos declarar uma variável, que vai ser a nossa variável de iteração. E, começando em 1, agora vamos fazer lá. While, alguma coisa, e a estrutura montada. Qual que será a nossa condição? O nosso i tem que ir até até o nosso número, né? O nosso iterador vai ter que ir até o número. Então, enquanto o i for menor ou igual ao número, eu vou fazer isso daqui. E lá dentro do meu laço, em algum momento, eu vou ter que incrementar. E mais. Então, vamos testar aqui aqueles 3 pontos do laço. Inicialização, teste, incremento. As 3 estão ok, então, ok, nosso laço está montado corretamente. O que nós precisamos fazer, então? Precisamos falar que o fatorial é igual ao fatorial vezes o nosso iterador. Opa, se eu estou falando fatorial igual fatorial e depois operação,
eu posso contrair isso daqui. Então, vou fazer a contração. Fatorial, asterisco igual, aí, ponto e vírgula, comento o resto. Só para a gente ver, então, a forma contraída e a forma não contraída, a forma por extenso, né? E aí a gente faz o incremento. Lembrando que se você quisesse, era só colocar i mais aqui também, estaria tudo certo. Após isso daí, a gente vai mostrar o resultado, né? System.out.println. Então a gente vai escrever o fatorial de, e a gente vai colocar o número, e aí a gente coloca o fatorial calculado. Então, só para a gente ver, aí ficou lá. O fatorial de 5 é 120. O fatorial de 4 é 24. O fatorial de 3 vezes é 6. O fatorial de 2 é 2. O fatorial de 1 é 1. O fatorial de 0 é 1 também. Então, a gente está aqui fazendo esse esquema. Compila nosso codigão, roda. Testar o fatorial de 5, que a gente já sabe a resposta. Fatorial de 5 é 120. Então, ele está fazendo bonitinho lá o cálculo do fatorial para a gente. Se eu quiser transformar isso daqui, essa estrutura, num do while, por exemplo, salvar como do while. Vamos montar o nosso do while. Vou passar essa parte daqui para o final. Aqui fica do, ponto e vírgula, mesma coisa e tá tudo ok. Compilou, rodou. Fatorial de 6 vai ser 720. Ok. Para fazer com o for, vamos lá. Salvar como for. Fatorial com for. Para montar com o for, a gente vai ter aqui for, parênteses, deleta, a gente vai começar com o i igual a 1. O i menor que número e mais. Então, já que eu estou declarando ele aqui dentro, ele só é utilizado aqui dentro, eu vou tirar ele daqui de cima e ele começa em 1. Como eu estou fazendo aqui o incremento, vou arrancar ele daqui também, virou apenas uma linha. For, bonitinho, em uma linha, resolvendo nossa vida. Fatorial de 4, 24. Ok. Vai ser 6 vezes 4, né? Então, é 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24, certinho. Temos um problema quanto ao fatorial. O fatorial, ele cresce de uma forma muito abrupta, né? Então, ele cresce demais. Se eu não estou enganado, antes de estourar o inteiro, deve ser 14 o máximo de fatorial que a gente vai conseguir. Então, se eu colocar fatorial de 13, aí ele já vai dar um número que é 1,9 bilhão. Então, o 14 provavelmente deve de estourar. Então, se eu rodar aqui e colocar lá o 14, deixa eu ver, 1,2. Então, já deve estar estourando. Será que no 12 ele já está estourando? Vamos ver, 12. Não, 12 não estourou. Então, deve ser o 13 o limite dele mesmo.
Então, não dá para calcular um fatorial, por exemplo, quero calcular o fatorial de 50. Não dá. Não cabe dentro de um inteiro. Com um inteiro, não dá. A gente teria que pensar em trocar o tipo da variável fatorial. O tipo da variável fatorial, ela está int, ela precisaria ser long, double, para você poder gerar um fatorial de acordo. Então, fica a dica aí. Fatorial de inteiro não passa de 13, tá joia? Então, não dá para calcular um fatorial muito além disso daí. Continuando nossa brincadeira, próximo programa, elaborar um programa que efetue a leitura de valores positivos inteiros até que um valor negativo seja informado. Ao final, deverão ser apresentados o maior e o menor. Os valores informados. Maravilha. Maior e menor valores, né? Só positivos. Joia. Começar um programinha novo. Salvar. Maior, menor valor. Vamos fazer isso aqui com o while primeiro. Ele vai pedir para o usuário informar alguma coisa, então vamos pedir para entrar. Import java.util.scanner, ponto e vírgula, o nome, scanner, leia igual a um novo scanner, system.in. Tá lá, bonitinho, legal. Agora, a gente vai ver quais são as variáveis que vamos necessitar no nosso programa. Ele fala para elaborar um programa que efetue a leitura de valores positivos. Então, ele está pedindo para ler um número. Int, número. E ele vai falando para, se for informar negativo, para. Precisa saber o maior e o menor dos números informados. Então, ainda preciso do maior e ainda preciso do menor. Ok. Maior, menor, está aqui. Então, a brincadeira toda eu preciso fazer enquanto não for informado um número negativo. Se eu começar, por exemplo, com 0, 0 não é negativo, então está tudo certo. Poderia. Começa a brincadeira, monto minha estrutura de repetição. While, parênteses e chaves. Agora, eu já tenho a inicialização da minha variável. Vou fazer o teste. Ele fala que o número tem que ser maior ou igual a 0. Ele não falou nada lá do 0, estou incluindo o 0 aqui. Se for negativo, eu não vou contar. Maior do que 0. Show? Beleza? Número maior ou igual a 0. E aí, eu vou pedir para o usuário. System, ponto, out, ponto, print, entre com um número, vou ler o número, número igual a leia.nextInt. Esperamos que entre com um inteiro. Ok, já estou lendo o meu número, então ele vai ficar repetindo enquanto eu digitar valores maiores ou iguais a 0. Só que eu preciso saber quando é que é maior e quando que é menor. Como que eu vou descobrir quando é maior e quando é menor? Quando ocorrer a primeira leitura, eu vou dizer que esse primeiro número que eu li, ele é o maior e ele é o menor, desde que ele seja maior que 0. Maior ou igual a 0, né? Então, eu vou criar uma variável para me ajudar nesse caso. Eu quero saber quando é a primeira leitura. Int
primeira leitura. É a primeira vez que acontece, então eu vou colocar aqui true. Uma variável int, não, booleana, perdão. Uma variável booleana, primeira leitura, true. Quando ele fizer a primeira leitura, então eu vou fazer o seguinte. Se for a primeira leitura, se for a primeira leitura, eu não preciso comparar com igual a true, né? Porque se for comparar com igual a true, true igual a true, sim. Se isso aqui for falso, igual a true vai dar falso também. Então, o igual a true acaba ficando dependente da outra parte. Então, não precisa colocar igual a true. Então, se for a primeira leitura, primeira coisa que eu vou fazer. Primeira leitura igual a falso. Então, primeira leitura igual a falso. Tum. Não vai entrar mais nesse laço, né, nessa estrutura de decisão da próxima vez. Primeira leitura. O maior recebe o número. O menor recebe o número. Por quê, né? A explicação é simples. Porque como é o primeiro número que eu estou lendo, ele é o maior, ele é o menor, não tem outro. Então ele é tudo, ele é maior e ele é menor. Então por isso, o primeiro número vai ser sempre o maior. Quando tiver a primeira leitura, o número lido ali vai ser o maior, vai ser o menor. Nas próximas vezes, eu posso testar. Se o número que eu estiver lendo for maior que o maior número que eu tenho armazenado, esse número que eu acabei de ler, ele se torna maior. Se o número que eu estou lendo for maior que o maior número que eu já tinha, então quer dizer agora que o maior vai ter que ser este número que eu acabei de ler. Da mesma forma, se o número que eu estou lendo for menor que o menor número que eu tinha lido antes, então quer dizer que este número é o menor. E aí acabou o nosso teste. A gente fez a leitura e foi para frente. Só que isso também implica no seguinte: se eu digitar aqui um número negativo, ele vai passar por isso daqui. E então eu tenho que testar. Se o número é negativo, eu não posso fazer isso daqui. E não posso nem testar aqui no else, né? Eu tenho que colocar tudo isso dentro de um if para proteger. Porque se um número digitado for negativo, ele não pode ser avaliado. Então essa é a ideia. Vamos ter que colocar tudo isso daqui dentro de um teste. Então tudo isso daqui vai para dentro de um if que a gente vai montar. If alguma coisa aqui, e lá embaixo eu vou fechar ele. Fechei. Esse if daqui vai ser exatamente esse teste. Vou colocar aqui, novamente. Porque se eu digitar um número negativo, eu vou pular tudo isso. Vou cair fora e vou sair desse laço. Então, se eu fizer isso aqui, vai cair fora, vai passar esse laço, ele vai voltar no while, vai estourar, vai sair daqui. Só que isso implica num problema. E aí eu vou tentar compilar o programa para mostrar o problema. Provavelmente o compilador do Java já sacou que vai dar problema, né? Olha lá. Eu não tenho maior. Eu não tenho menor. Pode ocorrer de eu não ter esse valor daqui. Justamente porque
Se o número que for digitado for menor, ele não vai ter esses valores. Isso é difícil, é complicado, sim. Agora, para solucionar isso daqui, a gente vai ter que fazer uma estrutura um pouco mais trabalhada. Se eu não pensar muito, se eu não for muito criterioso na regra de negócio que tem implícita no nosso programa, a gente vai ter um problema sério. Se eu fizer isso daqui, eu vou passar direto, beleza. Por exemplo, eu poderia testar aqui novamente se o número é maior que zero. Porém, eu tenho que ter certeza que eu tenho um número maior e um número menor. E essa certeza só ocorre quando a primeira leitura se torna falsa. Quer dizer que eu li um número e ele foi classificado como maior, classificado como menor. Senão isso daqui não vai funcionar. Temos esse problema aí associado. Entenderam a complexidade desse problema? Ele não é tão simplório assim, se a gente quiser fazer ele bonitinho, né? Se a gente quiser fazer certo, esse cara daqui é um laço condicional. Se é condicional, pode acontecer do número não ter valor. Só que você concorda comigo também que na primeira leitura que eu fizer válida, ele vai atribuir um valor para cá? Então vamos solucionar da seguinte forma. Coloquei valor inicial, coloquei valor inicial. Vou compilar. Agora eu tenho alguém que não está fechando, né? Eu tenho um if perdido aqui. Agora eu só vou precisar exibir. Porém, pode acontecer de, por exemplo, na primeira leitura, eu inserir um valor negativo. E aí ele não vai ter maior, não vai ter menor. E aí o que eu vou testar aqui? O meu teste vai ser o seguinte. Se depois que ele sair desse laço, e olha lá, depois que ele sair do laço, não tiver, né, a primeira leitura não for true, eu posso continuar. Então, se não primeira leitura, se a primeira leitura não for true, ou seja, se já tiver ocorrido a primeira leitura, aí eu vou imprimir. Ponto .out, ponto print ln maior system.out.println menor. E aí eu posso imprimir. Se você ainda quiser ser bem detalhista, ainda é possível dar uma mensagem aqui para o usuário, né? Informando para ele que não foram digitados valores positivos. Isso é legal, você está lá fazendo todos os testes possíveis, né? É um programa grande, System Out Print ln, para foi. Vamos executar aqui e ver o que aconteceu, né? Rodando o nosso programa. Vou digitar valores de 1 a 5, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou colocar menos 1. O maior é o 5, o menor é 1. Ok, funcionou. Se eu rodar novamente e eu colocar menos 1, qualquer valor negativo, não foram digitados valores positivos. E aí a gente consegue proteger o nosso programa de uma forma linda, maravilhosa. E aí a gente tem os testes todos bonitinhos acontecendo. Dá para a gente montar essa estrutura.
com o do while também. Então, rapidamente, dá para transformar isso aqui num do while em um estalar de dedos. Fazer lá o do while. Agora, para transformar num do while, esse cara daqui, do, e lá embaixo a chave correspondente dele, while, ponto e vírgula. Acabou. Compilou, rodou. Se eu digito um valor negativo qualquer, ele para. Se eu digito valores positivos, ele também está dando bonitinho e funcionando. Para fazer com o for, esse tipo de problema não é atrativo, mas dá para resolver. Não é uma característica do for funcionar dessa maneira, mas é possível. Então vamos na possibilidade e não na atratividade. Vamos fazer com o for. Transformar então esse cara aqui num for. A nossa condição de repetição está aqui. Apaga isso. A gente vai colocar ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula. Eu tenho incremento? Não, não tenho incremento. Poderia iniciar o número aqui? Poderia, mas ele já está sendo declarado lá, não tem necessidade, né? E aí ele fica muito parecido com um laço while. Porém, você tem que colocar esses pontos e vírgulas aqui. Compilou, rodou. Mesma coisa. Valor negativo reclama, já sai. Valores quaisquer, ele descobre quem é o menor, quem é o maior. E ele não inclui o negativo no menor. Isso é muito importante. Então, esse teste do if é justamente para ele não incluir o negativo na parada nossa lá, porque senão vai ficar complicado. E aí a gente resolveu mais um. Dúvidas até agora? Esse aí foi um pouquinho mais cheio de testes, né? Não que seja difícil, ele tem mais testes, né? Agora, nós vamos fazer a letra C do slide 81, apresentar todos os números divisíveis por 4 que sejam menores que 200. Começar lá um programinha novo. Divisíveis por 4 menores que é 200. Menores que 200, escrito com while. Bora então fazer isso daqui. Ele não pede nenhuma leitura, então ele só está querendo ver os números que são divisíveis por 4 menores que 500, que 200. Então eu só vou precisar montar uma estrutura de repetição. Vamos fazer com o while, parênteses, chave e montamos. Agora, o que acontece aqui? Eu preciso fazer com que eu tenha os números de 1 até o 200. Então, eu vou criar aqui int número, começando com 1. Vou de 1 até 200 para testar. O meu teste será enquanto o número for menor ou igual a 200. Então, aqui eu já tenho minha inicialização, meu teste, e eu vou fazer o meu incremento. Ou incrementar o número de 1 em 1.
Vamos fazer o teste. Eu quero verificar se o número é divisível. Se for, eu vou apresentá-lo, né? Se o número for divisível por 4, ou seja, se o resto da divisão por 4 for igual a zero, eu vou fazer a impressão. System.out.print. Vou imprimir aqui o número e vou colocar um espacinho só para não ficar junto o número com espaço. E aí, então, ele vai fazer todos e vai chegar ao final. Ele quer só exibir isso daí. Compilou, rodou. Ele vai mostrar 4, 8, 2, 16, 200. Então, ele consegue mostrar todos os números que são divisíveis por 4 menores que 200. Para transformar para um do while, 2 palitos também. Agora a gente já está ficando safo para manjar fazer esse negócio. Olha lá. Do while. Condição do while passa lá para o final, então a gente vai fazer do a nossa estrutura, while, ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula, inicialização, incremento e o teste, todos os 3 componentes do laço estão aqui. Compilou, rodou, bonitinho, mesma resposta. Para fazer com o for, eu acho que o for, na minha opinião, era o mais atrativo para isso. For. Montando então com um for. Podemos fazer tudo aqui dentro do for. Então, eu vou colocar tudo para dentro do for. Olha que legal. O for ficou começando com o número em 1, indo até 200, incrementando de 1 em 1. Se o número for divisível por 4, imprima ele. Está aqui. Compilou. Errei o nome. For. Compila. Ok. Roda. Tá lá. Tudo bonitinho. Os números de 1 até 200, que são divisíveis por 4. Então, foi o que eu falei. O for acaba sendo atrativo para isso. Ele fica mais organizado, o que eu quero. Se você quiser fazer com outro, se você achar bom o outro, não tem problema. Eu só estou mostrando e comentando os que têm maior atratividade. Mas não é obrigatoriedade. Você faz com que você se sentir mais confortável. Importante. Ah, eu só gostei de usar o while. Beleza. Mas você tem que saber ler o for e tem que saber ler o do while. Então, quando você vê um for ou vê um do while, você tem que entender. Então, é bom estudar para saber isso daí. Eu gosto de misturar todos eles, eu vou pegando a manha de qual é mais salutar para qual situação, né? Então, eu gosto muito de aproveitar desta forma. A gente fez esse daqui. Agora, o próximo é apresentar todos os valores numéricos inteiros ímpares situados na faixa de 0 a 20. Para verificar se o número é ímpar, efetuar dentro da estrutura, dentro da instrução C, verificando se o número é ímpar, sendo, mostro, não sendo, passo para o próximo. Então, a gente vai fazer um laço que vai de 0 a 20 e a gente vai mostrar os números ímpares. Vamos começar um arquivinho novo, salvar, ímpares de 0 até 20, com while. Os ímpares de 0 até 20 com while.
Novamente, esse daqui é um exercício que não pede a entrada do usuário, então a gente não precisa importar o scanner. Ele fala que é para mostrar os números de 1 a 20, então vou fazer o mesmo esquema, vou criar aqui um int número, começando em 0, nesse caso ele solicitou que começasse em 0. Vamos fazer um laço, e o nosso teste vai ser que o número tem que ser menor ou igual a 20, ele será acrescido de 1 em 1, e a gente tem que fazer um teste para verificar se ele é ímpar. Então, se o número dividido por 2, o resto não for igual a 0. Quando é dividido por 2, quais são os restos possíveis? 0 e 1. Quando é dividido por 5, quais são os restos possíveis? 0, 1, 2, 3, 4. Então, é sempre menos 1 a quantidade, né? Então, se são 2, é 0 e 1. Se são 7, é de 0 até 6. Então, é sempre dessa forma. Eu posso verificar os que são diferentes de 0, mas eu tenho certeza que os ímpares, eles também são iguais a 1. Então, eu posso fazer esse teste também. Ou diferente de 0, ou igual a 1, vai dar na mesma, porque a gente só tem essa opção dicotômica, ou seja, duas possibilidades, o 0 e o 1, como resposta. Então, pode testar dessa forma, diferente de 0, está tudo ok. Se isso for verdade, system.out.print, eu vou imprimir o número e vou colocar um espaço só para não ficar tudo grudado. Beleza. Se não, passa para o próximo, passa para o próximo, passa para o próximo, vai testando. Compilou, rodou, mostrou os números ímpares de 1 a 20. Transformando agora para uso com do while. Então, se você quiser usar ele com do while, a gente vai passar isso daqui para a parte de baixo, do while, compila, roda, e voilá, mesma resposta. Se for com for, arquivo, salvar como, com for, vamos implementar aqui com for, parênteses, vou passar tudo para dentro do for. Esse cara vem para cá, esse cara vai para lá, esse daqui também vai lá para cima. Tira isso, perfeito. For, número começando em 0, indo até 20, incrementado de 1 em 1. Se o resto da divisão é igual a 1, ou seja, se ele for ímpar, eu imprimo. Compilou, rodou, de 1 a 19. Ok. E é isso que eu gostaria de mostrar. Ó. Ele tem certa atratividade para alguns casos. Fica menor, a leitura fica boa. É tino de programar. Você começa a ver, você acaba optando por um ou por outro, né? O último exercício foi esse, então, né? Apresentar os números inteiros os números ímpares de 1 a 20. Continuando, temos alguns desafios que são legais de serem montados, né? Por exemplo, entrar com N números e informar se o dígito da dezena é par ou ímpar. O programa deve de encerrar quando o usuário digitar 0.
antes de você descobrir se o dígito da dezena é par ou ímpar, vamos fazer ele entrar com N números, beleza? Vou fazer então para que ele entre com N números. Começar um programa novo, salvar, dígito da dezena, par ou ímpar, com while. Isso é o desafio. O problema parece ser complexo, então a gente vai fazer o quê? Vamos fazer por partes, vamos resolvendo cada etapa, né? Para que fique mais simples. Então, o primeiro procedimento, entrar com números. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer ele entrar com os números. Beleza, vamos fazer o import do java.util.scanner. Depois que eu importei o scanner, leia igual a new scanner e escaneia a entrada do sistema, system.in. Essa é a base. Vou fazer agora com que ele crie a estrutura de repetição para entrar com um número. Então, vou declarar aqui um número. E ele fala que deve de repetir enquanto não for zero. Então, vou fazer esse cara aqui igual a 1, por enquanto, para ele poder entrar no laço. Vamos montar o nosso laço, while, parênteses, chave. Montei o laço. Qual que é a minha condição? Enquanto número não for igual a zero. Então, enquanto o número for diferente de zero, enquanto número diferente de zero. Literalmente, é isso que o programa está pedindo. Fazer enquanto for diferente de zero. Se o número for diferente de zero, o que eu vou fazer? Vou solicitar a entrada do usuário. System.out.print e aí eu vou pedir entre com um número. Entre com um número. Vou ler o número. Número igual a leia.nextInt. Agora que eu já li o número, eu posso testar. Vou testar sem fazer o negócio da dezena, beleza? Compilou, rodou, está pedindo o número, vou digitar números. Na hora que eu digito zero, ele para. É isso. Digitou zero, ele para. Então, show de bola. Vou fazer garantido que esse cara daqui não entre na jogada para ele não exibir quando for zero. Então, vou fazer aquele teste. A gente já está manjando aqui. Vou fazer o teste aqui, ó. Se o número digitado for diferente, for diferente de zero, aí eu faço. Como que eu posso verificar se o dígito da dezena é par ou ímpar? Bom, vou fazer o meu teste de par ou ímpar. O meu teste de par ou ímpar é o seguinte: número, porcentagem 2, igual a zero. Se for, eu vou informar aqui system.out.println dígito da dezena é par. Se não, ímpar. Se não, ímpar.
Porém, como que eu posso ver o número da dezena? Separa ou ímpar? Se eu pegar um número e dividir por 10, eu vou chegar na dezena. E aí ele consegue verificar. Então, se eu pegar isso daqui, parênteses, número dividido por 10, o resto da divisão dele por 2 for igual a zero, é isso. Olha lá, o nosso desafio é colocar número dividido por 10. Vamos testar? Vou entrar com o número 1033, 1033. O 3, o primeiro 3 do 30 é ímpar. Aí ele vai falar, dígito da dezena é ímpar. Se eu entrar com 10.941, o 4 é par. Se eu entrar com 2, é par, porque 0 é par. Se eu entrar com 14, é ímpar, porque 1 é ímpar. E aí a gente só precisa entender que, digitando 0 aqui, ele vai sair. Por que que isso daqui é tão importante? Não é tão simplório, porque ele exige um pouquinho de lembrança de alguns conceitos. Qual que é o primeiro conceito importante aqui? Número é do tipo inteiro. 10 é do tipo inteiro. Inteiro dividido por inteiro dá inteiro de resposta. Então, inteiro dividido por inteiro vai dar um inteiro de resposta, e por conta disso a gente consegue fazer a porcentagem 2 numa boa. Se um deles fosse um ponto flutuante, poderia dar errado, e aí não vai funcionar. Então, isso é muito importante para a gente ver. A nossa brincadeira, então, agora foi concluída com sucesso. Montamos com o while. Vamos montar com o do while, então. Já que a gente está fazendo tudo com todos, vamos fazer também esse cara aqui com o do while. Com o do while. Para montagem com o do while, bem tranquilo também. Isso daqui vira um do, e aí a chave correspondente a ele coloca o while lá embaixo. Já era, funcionou. Compilou, rodou, agora mesma coisa. 23, par. 12, ímpar. 0, sai. Então a gente consegue ver muito bem. Com for, novamente, esse tipo de problema não é muito atrativo, mas podemos resolver. Salvar como com for. Fazendo aqui com o for. Vou pegar aqui a condição, apaga isso, apaga isso. Ainda se quiser, como não sai do laço, isso daqui pode ir para dentro também, ó. O i não vai, a gente não tem incremento, ó. Vai ficar vazio aqui. Então não tem incremento, tá tudo bonito. Tá lá. Compilou, rodou. Mesma coisa. Bonitinho, funcionando. Mesma estrutura. Série de Fibonacci. Pessoal, depois tem mais alguns legais. Fibonacci. Fibonacci é bem legal. Fibonacci é uma série mágica, né? É uma das sequências mágicas. Deixa eu abrir a LP.
As listas de exercício. Laços de repetição. Tá lá. Laço de repetição tem 50 milhões de exercícios aqui, 60 e poucos. Tem as sequências famosas. Tem a de fatorial, que a gente já fez. Explica aqui como que faz o fatorial. Tem a sequência de números primos também, que explica como que é. E tem a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, né, ela é dada pelos dois primeiros números inteiros, né, depois do não negativos, né? Então, o 0 e 1. O primeiro é o 0, o segundo é 1. Como que vem o próximo número? Ele pega o 0, soma com o 1 e ele gera o próximo. Então, 0 mais 1, 1. Gerou o próximo. Como que é o próximo? Ele vai pegar 1 mais 1, 2. Como que é o próximo? 1 mais 2, 3. Como que é o próximo? 2 mais 3, 5. E o próximo? 3 mais 5, 8. O próximo, 5 mais 3, 13. O próximo, 8 mais 13, 21. E assim por diante. Então, para achar o décimo termo é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Ele tem que imprimir do 0 até o 34. É isso daí para fazer a geração do número fatorial. Então, a gente vai fazer o número fatorial dessa forma. Eu tenho uma técnica que eu gosto de usar, eu falo dessa forma daqui. Cadê? Salvar aqui. Fibonacci com while. Fibonacci com while. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de desenhar essa estrutura. Eu imagino assim, a sequência de Fibonacci, ela é 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, tá bom. Eu chamo esse cara daqui de A. Eu chamo o próximo de B. E eu falo que esse outro daqui vai ser o C. E aí eu faço assim. Esse cara vem para cá. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2. 1, 2. Esse daqui vem para cá. A soma desses dois, então, se eu somar esses dois, ele vai para lá. A soma deles vai para aquele lado dali. Então, ele vai somar e vai para aquele lado. Vou fazer uma setinha assim. E esse cara daqui, quando ele é gerado, ele indica, então, qual que é o próximo. Vai para lá. Isso daí é o processo. Então, se eu jogar para o A o valor 0, para o B o valor 1, somando, gerando o C gerou o próximo elemento da sequência. Só que esse processo se repete. E aí o legal é que ele se repete. Então, isso daqui é um processo repetitivo, né? Ele vai acontecer novamente. Só que vai ter um deslocamento. Vai acontecer isso daqui, ó. E aí, esse cara vem para cá.
E isso acontece de novo, né? Então, esse processo daqui é, como eu disse, repetitivo e ele vai acontecer de novo. E o último aqui, né? Então, ele vai fazer sempre esse processo. Se eu seguir essa lógica, eu fiz essa atribuição inicial, eu dei essa carga no início. Depois eu faço o B vai ser atribuído para o A, o C vai ser atribuído para o B. Deixa eu jogar mais um para cá, 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 para cá. E olha lá. Depois, o valor do B é atribuído para o A, o valor do C é atribuído para o B. Eu somo esses dois, ele gera o próximo elemento da lista. Então, se eu fizer uma estrutura que respeite isso daqui que eu estou desenhando, eu consigo fazer isso aqui 10 vezes e eu chego aonde eu quero. Então, é essa a ideia, porque o exercício pede para imprimir até o 10º termo, até o 34. Eu tenho que fazer imprimir até o 34. Bora começar a nossa brincadeira. É isso daqui que a gente vai ter que fazer, então. Começando. Vou fazer um controle de repetição. Ele não pede para entrar com o número do termo, nada, então tá de boa. Ele vai fazer um controle de repetição. Int. A gente vai, sei lá, colocar o termo. É a minha variável que eu vou utilizar para contar quantos são os números que eu estou gerando da sequência de Fibonacci. Vou declarar o A, vou declarar o B e vou declarar o C. A, B e C. São as variáveis que eu vou utilizar. O meu laço vai ser executado enquanto o meu termo não chegar a 10, for menor ou igual a 10. Para tanto, o meu termo vai ter que começar com algum valor. Vou iniciar aqui, ó. Termo começando em 1. O A, pela regra, ele começa com 0. O B começa como 1. São os valores iniciais. Então, isso aqui é o start do meu código, né? O A começa com 0, o B começa com 1. E aí, a partir daí, a gente faz todas as contagens e todas as contas, né? O que eu vou ter que fazer agora? Quando eu fiz o A recebe 0, o B recebe 1, agora eu tenho que falar que o C vai receber A mais B. É isso que eu vou precisar fazer. Então, eu vou falar aqui que o C recebe o A mais o B. E aí, eu tenho que preparar as variáveis de baixo já. O A vai receber o B e o B vai receber o C. O A vai receber o B e o B vai receber o C. É isso. É esse o esquema. E depois disso, o termo vai ser acrescido em 1. E agora eu vou imprimir o meu termo. Se eu quero chegar, deixa eu ver aqui, 21,34, 21,34. Se eu quero chegar aqui até o 10º termo, esse aqui tem que ser o meu primeiro termo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, por ele ser o meu primeiro termo, eu vou começar imprimindo o A.
Vou fazer a impressão do A aqui, ó. System.out.print. Eu vou imprimir o A, seguido de um espaço, só para não colar as coisas. Vamos ver se com isso daqui eu consigo fazer a minha sequência de Fibonacci. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Que é exatamente a sequência lá. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Consegui montar a sequência de Fibonacci. Beleza. É assim que monta a sequência de Fibonacci, então. Que dá para fazer também, obviamente, com um do while. Então, para montar a sequência de Fibonacci com um do while, facinho, facinho. Só trocar ali o laço, né? Então, essa condição vai passar lá para o final. E já era. Sequência de Fibonacci até o 10º termo. Compilou, rodou, de 0 até 34. Top, facinho de fazer. Com o for, então, minha opinião, muito mais fácil ainda. Com o for fica mais fácil ainda. Com o for, aqui eu vou fazer for, parênteses. Isso daqui eu vou trazer aqui para dentro. Minha condição está aqui. Meu incremento está aqui. Vou apagar isso daqui. Vou apagar tudo isso. A inicialização e declaração, eu posso pegar esse termo daqui e trazer ele todo para dentro, né? Então, eu posso fazer isso daqui. Int termo. Não preciso mais declarar aqui fora. Fica só o A, o B e o C. Tá aí, bonitinho. Também de 1 até 10. E ele vai fazer isso aqui. Porque o termo em si é simplesmente um contador de repetições, né? Compilou, rodou, tá lá, do 1 até o 34. Montado sequência de Fibonacci. Então a gente conseguiu montar a sequência de Fibonacci utilizando o while do while e o for. Então a gente bateu os nossos desafios aqui, né? Feito o nosso desafio. Bem tranquilo de resolver o desafio. Não foi nada tão esdrúxulo, né? Temos ainda alguns exercícios que são desafios bem legais, né? Por exemplo, elabore um programa em Java para ler um número X e gerar o seu respectivo Y. A regra é a seguinte: se o X é par, Y igual a X dividido por 2. Se o X é ímpar, Y é igual a 3 vezes o X mais 1. E você vai imprimir o Y. O programa deverá, então, jogar o valor de Y em X e continuar até que o Y tenha o valor final de 1, conforme o exemplo abaixo, para X igual a 13. X igual a 13. 13 é ímpar. Aí ele vai fazer 13 vezes 3, vai dar 26, 39, mais 1, 40. 40. Aí ele vai ter o novo valor, 40. 40 é par. Então, ele vai fazer dividido por 2, vai dar 20. 20 é par, dividido por 2 vai dar 10. 10 é par, dividido por 2 vai dar 5. 5 é ímpar. Então, ele vai fazer 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. 16 dividido por 2 é 8, dividido por 2 é 4, dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. E aí acaba o programa. Então, ele consegue fazer essa artimanha montando essa sequência daqui através dessa lógica. Vamos montar, então, o programa para montar essa lógica e imprimir essa sequência de números. Primeira coisa importante, a gente vai fazer com essas variáveis x e y.
Não vou pedir a entrada do usuário? Vou sim, aqui, ó, ele pediu para digitar. Então, tem que fazer um import do Java Util Scanner. Começando, então, um programa novo. Desafio aí da sequência de x e y com while. O desafio da sequência vai pedir a entrada de dados. Então, import java.util.scanner. E aí a gente vai fazer lá. Scanner, leia igual a new scanner, que escaneia a entrada do sistema. Criamos lá a nossa entrada. Vamos ter dois números, int x e y. Temos os nossos dois números, x e y. Vamos fazer um laço de tal forma que seja solicitado para o usuário um número. Então, vamos solicitar para o usuário um número. System.out.print. Entre com um número. Agora que ele vai digitar um número. Vamos ver quem que é esse número. O número é o x. Eu tenho que ler, então, x. X, agora, recebe o objeto de leitura leia, ponto, seu próximo valor inteiro. Tá lá, int. Show? Lemos o x. A regra é que ele deve de fazer enquanto o programa deverá, então, jogar o valor de y em x e continuar até que o y tenha valor final igual a 1. Então, enquanto o y não tiver valor igual a 1, o programa vai repetir. Então, enquanto alguma coisa, nosso teste vai ser enquanto o y não for igual a 1, for diferente de 1. Para começar isso aqui para dar certo, eu vou colocar aqui o y igual a 0. É diferente de 1, ele vai fazer. Então, beleza, começou. A regra, eu vou testar o x. Se alguma coisa, é o meu teste, else, outra coisa. Se o meu x, porcentagem 2, for igual a 0, ele é par. Se é par, o y recebe x dividido por 2. O y recebe o x dividido por 2. Show? Se não, o y recebe 3 vezes o x mais 1. Se não, o y recebe 3 vezes o x mais 1. Ok. Montamos isso daqui. E aí ele imprime o y. Fez o teste, calculou. System.out.print vai imprimir o y com um espacinho. Só para não ficar grudado, né? Após isso daí, o programa deverá então jogar o valor de y novamente para o x. E aí a gente vai pegar e fazer então que o x receberá o y. E ele vai ficar fazendo isso daqui. Se tudo deu certo, vamos testar. Compilou. Parece que não acabou, mas era só isso mesmo. Compilou. Rodou. Vou digitar aquele 13 lá. 13.
40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Show de bola, né? Bem tranquilinho de fazer. É só prestar atenção na regra que está sendo explicitada lá, né? Aí a gente faz, dá certo. Vamos experimentar agora transformar isso aqui num do while. Transformando num do while. Transformando no do while. Para transformar no do while, esse cara daqui, do while. Tá lá, transformado num do while. Bonitinho. Vamos fazer o teste com 13. Montou a sequência, belezinha. Se eu quiser transformar isso para um for, ok, bora transformar para um for. For. Transformei para um for. Agora vamos fazer aqui a transformação. For, parênteses. Vou pegar isso daqui, vai ficar lá para dentro. Tira isso. Aqui. Tá lá. E aí a gente pode até colocar esse cara aqui para dentro, né? Só para deixar declarado ali. Ele vai iniciar o valor lá dentro, ó, só para ver um pouquinho mais bonito, né? Ele não é incrementado, ele segue uma regra, então a mudança de valor dele é dependendo se é par ou ímpar, então ele não entrou no incremento aqui, o incremento ficou vazio por conta disso. Compilou, rodou, 13, e a sequência bonitinha lá, funcionando. Então, resolvemos o desafio aqui do 87. Último exercício, acho que é o último exercício, né? Último exercício fala: elaborar um programa em Java para ler um conjunto de números compostos por 4 dígitos e verificar se os números que estão nas casas dos milhares e centenas se formam um número múltiplo de 4. O programa se encerra quando o usuário digitar o valor 0. Então vamos fazer para ele digitar um valor, quando for 0, ele para. Programa novo. Tem que ser múltiplo o quê? Múltiplo de 4. Com while. Ele fala para a gente entrar com o número, então, import java.util.scanner. Vamos criar o nosso scanner. Leia igual a new scanner system.in. Bateu lá, bonitinho. Agora ele fala: é para você ler um número. Lê um número. Vamos ler um número. Vamos ler um número. E aí você tem que repetir esse processo de leitura até que seja digitado 0. Então, eu vou começar esse número aqui com 1, só para ele poder entrar no nosso laço while. While, alguma coisa, abre e fecha a chave. Enquanto número for diferente de 0, ele vai fazer a solicitação de leitura.
system.out.print entre com o número. O número vai receber nosso objeto de leitura, ponto, um próximo valor inteiro. Leu um número. Então, a gente está fazendo aqui, belezinha. Foi. Vou fazer aquele teste básico que a gente já pegou a manha. Porque se digitar 0, pula. E aí ele pede para verificar se os dígitos de milhar e centena, se eles formam um múltiplo de 4. Então, um número está aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 1, 2. E aí, isso aqui é unidade, isso aqui é dezena, centena e milhar, né? Melhor dizendo, centena é o 2 e milhar. E se eu dividir esse negócio por 100? É muito parecido com o outro, né? Então lá, if, parênteses, número, dividido por 100, porcentagem, dividido por quanto? Múltiplo de 4. Porcentagem 4 igual a zero. Se isso daqui é verdade, vamos escrever isso aqui. É isso mesmo, né? Só para ver se eu não estou escrevendo coisa errada. Múltiplo de 4, número. E caso isso aqui não seja verdade, a gente vai colocar um else e dizer aqui que não formam número múltiplo de 4. E aí ele vai fazer o processo de volta, vai ficar lendo e vai fazer isso aqui toda vez. Compilou, rodou, 1234. 12 é múltiplo de 4. Milhar e centena formam um número múltiplo de 4. Agora, se eu fizer, por exemplo, 1134, não formam um número múltiplo de 4. Perfeito, perfeito. Digito 0 e ele cai fora. Bem tranquilinho, né? E aí dá para a gente trocar isso aqui de while para do while, fazer lá com do while. Para do while muito tranquilo, é só pegar essa parte daqui, colocar do, vir aqui agora, espacinho, ponto e vírgula. Tá feito o esquema, já era, funciona da mesma forma, 1, 2, 3, 4, olha lá, 1, 1, 3, 4, não, 0, tchau. Formou um for. Fazer aqui com for, a gente vai escrever aqui for, parênteses, vamos pegar a condição aqui de baixo. E a gente pode passar isso para cá.
né? O número pode vir aqui para dentro. E a gente não tem incremento, deixa vazio, fechou. Olha lá, compilou, rodou. 1, 2, 3, 4, não forma. 1, 3, 4, ok, e ok. Belezinha, funcionou, escrito com while do while e com for. Eu acho que a gente fez exercício pra caramba, né? Vamos ver aqui quantos. Vou tirar aqui os ponto .class. Putz, grila. A gente tem um total de 50 exercícios feitos hoje. Tá bom, né? 50 exercícios. Parei aí, então. Em uma aula aí a gente fez 50 exercícios. Legal. Produzimos pra caramba. É necessário que vocês revejam, que vocês estudem, que vocês tentem fazer. Eu resolver e você só assistir não dá certo. Você tem que, viu? Ok, agora eu vou tentar fazer. Tente fazer. Tente fazer depois, amanhã, por exemplo. Por quê? Porque aí você já viu, você vai lembrar, não deu tempo de esquecer, mas também não é decoreba. Então não é decoreba, já dá para experimentar. Eu espero que essas resoluções ajudem. Qualquer dúvida, lembro que nossa monitoria são sábados e domingos das 13 às 17. Pode chamar pelo grupo de WhatsApp nosso ou pelo grupo do Teams de monitoria também. Qualquer uma das duas, pode chamar. O Gustavo está lá. Pelo grupo de WhatsApp, se tiver dúvida, mandar lá, ok, pode mandar também. Eu estou lá também, posso ajudar a responder. Se quiser mandar no meu em particular, pode mandar. Tranquilo, só mandar a dúvida e a gente tentar sanar isso daí. Mas é necessário que vocês tentem fazer. Então, peço gentilmente que vocês avisem os coleguinhas que nós fizemos 50 exercícios. Então, são 50 exercícios resolvidos numa tarde. Logo, dá para fazer exercício para caramba. Eles têm um monte de coisas para testar. Recomendo fortemente que eles testem, porque na quinta-feira, próxima aula presencial, eu vou continuar. Perfeito, eu acho ótimo escrever no caderno. Eu gosto, eu faço isso. Eu desenvolvo muito código no papel. Eu adoro escrever. É ótimo, porque você cria uma memória muito boa, uma memória que tem mecânica, né, envolvida. Então, a sua mão escrevendo, você está vendo, você está pensando e tem a parte mecânica de fazer o código. É realmente muito legal. Eu recomendo fortemente manter essa prática de escrever códigos em caderno. Eu tenho um monte desse tipo. E aí é legal que dá para ver a evolução dos seus códigos depois. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado dos exercícios. São exercícios realmente muito simples, mas a gente começou a ver laço hoje. Então, é uma introdução agora a laços. Fizemos muitos exercícios. A lista de laços tem 65 exercícios. E ainda por cima, há mais exercícios dentro da nossa apostila. Dentro da apostila, a gente tem mais exercícios específicos para uso de for, tá aqui. Então, tem mais alguns para a gente brincar. Então, esses exercícios daqui serão os exercícios que resolveremos em aula, e aí a gente vai comentando em aula, além, obviamente, de começar a resolver alguns exercícios da lista, tanto faz-se lista de estrutura de decisão, estrutura de escolha ou laços de repetição. Beleza? Do mais, eu só posso agradecer que vocês estejam aqui comigo. Obrigado e que tudo corra bem, que vocês estudem, que vocês consigam sanar suas dúvidas e precisando, estou à disposição. E um ótimo final de semana, né? Aproveite!